Glória a Deus, a paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Nós tivemos aqui uma falha técnica, né? Nós estávamos aqui ainda nos organizando aqui para começar. Saiu o nosso áudio aí no começo, né? Mas, graças a Deus, o povo aqui tudo crente, todo mundo aqui só falando coisa de Deus aqui. E estamos aqui hoje no nosso terceiro podcast. Eu já quero pedir para vocês compartilharem essa live. Se vocês estão no Instagram, se vocês estão no YouTube, comece a compartilhar aí com seus amigos. Essa live vai ser poderosa. Amém? Estamos aqui com o nosso convidado. Eu já vou rapidinho apresentar ele aqui para vocês. Mas como vocês sabem, nós estamos aí nessa campanha do mês de Setembro Amarelo. E o mês de Setembro Amarelo é o mês da prevenção ao suicídio. E alguns dados eu queria falar aqui para vocês, né? O suicídio ele é uma ocorrência influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 pessoas mortas. Então, uma a cada 100 pessoas, Fê, uma a cada 100 pessoas mortas, a causa é o suicídio. Ainda de acordo com a OMS, entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a quarta causa mais recorrente. Então, olha aí, entre os jovens de 15 a 29 anos, essa causa é mais recorrente nessa idade, né? O abuso de álcool e outras drogas, entre outros, atua no ponto desencadeador do suicídio, que é a doença chamada depressão, e é sobre ela que nós vamos falar. Estamos aí esse mês de setembro todinho trazendo convidados, e hoje nós temos aqui um psicólogo que vai nos orientar aí, nos trazer muita teoria e muito conhecimento, e a Bíblia nos diz que a maldição sem causa ela não prevalece. Então, se esse mal, a depressão, se é um mal, nós vamos falar aqui muito sobre essa causa, né? O que causa, por que as pessoas têm. Nós vamos entender um pouquinho mais e o Felipe está aqui hoje para nos ajudar. Então, é um prazer te receber aqui, Felipe. Nós estamos esperando ele desde a primeira semana. Que honra, hein? Que honra nossa, né? De você poder ter separado esse tempinho aí para falar com a gente, para estar aqui nos prestigiando. E eu já queria que você começasse falando quem é o Felipe. Se apresente para a gente. Tá certo. Boa noite a todos que estão acompanhando esse Felipe, podcast. você fala baixo, hein? Não, eu tô gritando aqui. Eu vou abaixar o volume, né? Não, fica à vontade. É porque é meu costume. Ai, Felipe, tô com vergonha aqui de fazer esse podcast com você. Ai, não. Tá bom, eu vou tentar falar mais baixo. Tá. Mas é um prazer estar aqui, né? Amém. Pelo convite também feito por você, pela equipe que está aqui também. Uma boa noite para todo mundo. E quem é o Felipe? Eu acho que essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis que alguém pode responder, porque, apesar da gente morar na gente, a gente se conhecer, geralmente a gente é uma dúvida para a gente também, porque geralmente nem sempre a gente se conhece por inteiro, né? Então, eu vou falar... Você fez um post recentemente falando isso? Exatamente. Isso não sei como... Faz tempo que eu sou eu, mas não... Como que... Eu não me recordo muito, mas tem a ver muito com essa questão de... Uhum. Há muito tempo eu habito em mim, mas mesmo assim eu sou uma dúvida. Uhum. Né? Uma vida inteira sendo eu e ainda sou um mistério para mim. Mas você acha que isso serve para todos nós? Alguns sim, mas sobre mim, tipo, do que eu ainda sei sobre o Felipe, né? Meu nome é Felipe, né? Eu tenho 33 anos, sou psicólogo, sou pai, sou esposo, e muitas vezes quando alguém vê um psicólogo já fica com aquela coisa meio assim. Mas o psicólogo ele é um ser humano comum, igual a qualquer outro. A gente sente raiva, a gente chora, a gente sorri. Você fica bravo? Sim. Parece? Não. Ah, então você finge bem. Né? E, além de psicólogo clínico, eu sou psicólogo social também. Então, eu atuo num serviço de assistência social a famílias.
Então, eu acompanho famílias em alta vulnerabilidade social. Então, além de psicólogo clínico, eu também faço esse trabalho de acompanhamento a famílias em alta vulnerabilidade, né? Que a questão social também impacta muito na questão mental do Que no ser caso aí a humano. pessoa carrega duas parcelas dessa situação que leva a pessoa à depressão, né? Tipo, a questão social, a questão emocional, mental, a saúde, né? Que muitas vezes a pessoa não tem acesso, um acesso legal à saúde. Então, você faz esse trabalho e você trabalha nessa área já há quanto tempo? Eu trabalho desde 2017, então temos 6 anos. E como foi você nessa área na pandemia? Como foi assim a procura, o aumento dos casos? A pandemia ela foi um baque muito grande para qualquer pessoa, porque tá todo mundo ali no seu habitat natural, tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo convivendo da forma que todo mundo convive, e do nada vem aquela notícia que precisa fechar tudo e todo mundo precisa ficar dentro de casa. E aí você para pensar, e agora? Né? Às vezes pode ser até um pouco cômodo a gente imaginar, eu vou ficar em casa com a minha família. Mas se a gente for analisar, tem muitas pessoas que residem que realmente às vezes não se conhecem dentro da própria casa. Às vezes sai 6, 7 horas da manhã e chega 8, 9 horas da noite. Às vezes janta, mal assiste alguma coisa e vai dormir. E como que fica esse convívio depois de uma pandemia? De você, sei lá, ver 5, 6 pessoas, algumas residências, às vezes são 10 pessoas dentro de 2 ou até de um cômodo de conviver. Eu falava que parecia até tipo um Big Brother, né? Você pegava 16 pessoas, colocava ali e vai ter que aprender a conviver. Sem piscina, né? Sem piscina, só com Piscina prova do resolve muita líder. coisa. E, e mesmo que a gente coloque as famílias ou pessoas inseridos no mesmo contexto ali, são histórias diferentes. Né? Eu, enquanto Felipe, eu, enquanto a minha esposa, até o meu filho Ricardo, apesar da gente ser uma família, nós três temos uma história diferente. Né? Porque eu trabalho num local, eu convivo com outras pessoas, ela trabalha no outro local com outras. O Ricardo, apesar de ser pequeno, ele tem o convívio dele com outras crianças na creche. Então, são histórias diferentes dentro daquele contexto. E como que você usa essas 3 histórias dentro do mesmo espaço? Então, às vezes, afeta. Você acha que esse convívio mais próximo e assim que não foi calculado afetou muito nas relações nessas famílias que têm essa vulnerabilidade maior? Creio que sim, porque o fator principal, geralmente, das famílias em alta vulnerabilidade vem muita questão econômica. E quando entrou a pandemia, a gente percebeu que vários postos de trabalho foram fechados. Então, quando você vê um posto de trabalho fechado e mais uma outra pessoa sem o seu trabalho dentro de casa, como que fica isso para a pessoa? Mesmo que ela tenha família, mesmo que ela tenha o apoio, mas, ao mesmo tempo, ela tem aquela história de vida dela fora daquele ambiente, como que ela traz isso para dentro da casa dela? Né? Então, na época da pandemia, né, cresceu muito as pessoas com depressão, com ansiedade, casos de suicídio. Também a gente pode colocar divórcios, também cresceram demais também. Agressões físicas dentro de casa, tanto em crianças, tanto em mulheres ou idosos também. Então, a gente percebe que influencia bastante a questão da saúde mental em torno de tudo isso. Você acha que esse aumento do feminicídio é um caso de saúde mental? Sim. Você acha que esse convívio, né, forçado, né, até por falta do trabalho mesmo, fez isso crescer? Os homens, não sei, parece que dispararam nisso, né? Isso não é tratado como saúde mental ainda. Ela pode ser tratada assim. A gente vê o caso do feminicídio em si, ele não começa exatamente já no ato do homicídio em si da pessoa. Né? Então, eu fiz um trabalho, acho que no mês passado, que foi o Agosto Lilás, né? Sobre a prevenção
contra a violência contra a mulher. E a gente tem um termômetro que a gente chama de violentômetro. Uau. E esse violentômetro, ele tem 3 fases, que a fase amarela, que muitas vezes a pessoa não percebe. E a fase amarela é o quê? São aquelas brincadeiras sem graças, são aquelas chacotas, são aquelas zoações, que mesmo que às vezes a pessoa, a mulher, ou quem for que seja, acha que é uma brincadeira, mas muitas vezes a violência começa ali. Nossa. E se a gente for subir esse violentômetro, a gente vai para a parte laranja. O que pode ser a parte laranja? Ameaças, aqueles homens que às vezes dão um soco na parede, eu vou socar o guarda-roupa porque era para fazer isso em você e eu vou fazer no guarda-roupa. Muitas vezes, não, ele só faz isso, mas é da boca para fora. É um alerta também. E quando a gente sobe o violentômetro, também tem a parte vermelha. A parte vermelha já é o ato em si. Então, é uma agressão física, né? Qualquer outro tipo de morte, seja por arma de fogo, seja por armas de facas, etc. Então, tem todos esses sinais. Só que, às vezes, a pessoa, ou geralmente a mulher, né, ela já fica presa nesse convívio, né? Muitas vezes ele já aprende a pessoa ali para ela, você depende de mim, ou só eu vou trabalhar e você vai ter que ficar em casa para ficar fazendo as coisas de casa. Você vai criando aquele cerco com a pessoa, né? E aquele cerco vai prender a pessoa. Essa pessoa, ela aceita esse relacionamento porque ela tem alguma mazela, alguma dificuldade emocional mesmo, ou nem sempre é por isso? Ou por medo só, sei lá. Às vezes o medo fala muito mais alto, né? Geralmente quando a gente vai conhecer alguém, a gente se encanta pela pessoa, sobre o que ela fala, sobre o que ela faz, né? E geralmente quando ela faz qualquer tipo de ato desse, às vezes você fica um pouco receoso, né? Mas o que acontece da outra parte? Me desculpa, né? Isso não vai se repetir. E vem aquela fase a gente coloca, são algumas fases, né? Que tem aquela fase da lua de mel de novo. Me desculpa, flores para você, carinho. Aí depois começa de novo aquele ciclo. Ofensas, quebrar coisas dentro de casa, agressões. Aí volta de novo para baixo. Aí é uma lua de mel. E vai fazendo isso várias e várias vezes. E a pessoa é claro que nem todas acontece isso. Mas é um fato que geralmente isso sempre ocorre. Quando você pega um caso desse no seu consultório, a pessoa vai lá e fala, poxa, estou sofrendo agressão doméstica. Você, como psicólogo, pode aconselhar essa mulher a sair desse relacionamento? Como é que você trata um caso assim? Tá. Primeiro a gente precisa acolher toda a história de vida dela, né? Eu acho que antes dela trazer o que está ocorrendo em si, tem toda uma história de ter chegado até ali, né? Só que o que eu sempre oriento, né, de qualquer tipo de violência ou qualquer tipo de ameaça, de que ela procure ajuda. É claro que a princípio sempre vai dar um medo, né? Mas e se a pessoa fizer isso comigo? E se a pessoa fizer aquilo comigo? Mas eu sempre oriento, olha, já fez o boletim de ocorrência, já fez a denúncia, né? Já fez algum tipo de medida protetiva. Então, todos esses aparatos são importantes para que ela tenha, né? Eu não vou dizer total segurança, porque a gente vê nos jornais aí que muitas pessoas têm todos esses tipos de, entre aspas, de seguridade, e geralmente acontece, às vezes não resolve nada. Sim. Né? Mas eu sempre oriento isso, né? Apesar de que a gente sempre vai trabalhar com o querer da outra pessoa. Então, você, numa sessão, você dá aberturas para ela, mas ela fica muito à vontade para tomar a decisão que ela achar melhor. Exatamente. O psicólogo em si, ele não vai trazer uma carta para você, um livro de orientações, né? E falar, a partir de hoje você tem que fazer isso, isso, isso. Não. Né? Até porque ninguém melhor do que a própria pessoa que está do outro lado que vai conhecer ela. Né? Eu falo que para os meus clientes, eu gosto de falar cliente,
Porque, geralmente, quando a gente fala paciente, a gente remete muito a alguma pessoa já em estado de enfermidade. Sim. E nem todas as pessoas que procuram um psicólogo são pessoas que estão doentes. Sim. Né? Então, geralmente, eu gosto de chamar de cliente. Legal, legal. Então, quando a pessoa chega para contar o que está acontecendo, eu digo para elas que eu estou como um estagiário dela. Então, eu falo, ó, eu até brinco, falo, ó, prazer, meu nome é Felipe, hoje é meu primeiro dia aqui como seu estagiário. Eu falo, como que eu posso te ajudar? Então, eu preciso conhecer um pouco sobre você, para que eu possa usar dos conhecimentos que eu tenho para poder te auxiliar. Isso já deixa a pessoa um pouco mais tranquila. Porque tem muita gente que tem muito receio de ir no psicólogo. Ah, ele vai ler minha mente. Ah, ele vai... Vai me hipnotizar. Vai me hipnotizar. Ah, ele vai começar a falar algumas coisas da minha vida lá que às vezes eu não sei. Foi igual eu disse no começo, nós somos seres humanos. Né? O psicólogo nada mais é do que estar ali para trabalhar em conjunto com a pessoa. É um trabalho em conjunto. É o cliente e o psicólogo. O psicólogo não trabalha sozinho e o cliente também ele não está ali sozinho. Então, é algo que precisa ser construído juntos. Legal. Se a gente chegar na sessão e eu perguntar para você, pastora, como que você está? E você falar para mim que está bem, mesmo eu percebendo que você não está bem, eu vou trabalhar em cima do seu está bem. Porque eu preciso que você me passe o que você está sentindo. Agora, se no decorrer da sessão eu vejo que você está naquele seu está bem e muito mal, né, eu mesmo vou pegar e falar, mas está tudo bem mesmo? E mesmo se a pessoa disser para mim que está e continuar daquele, fica uma coisa difícil da gente trabalhar. Então, é sempre bom o profissional, o psicólogo, ele ter esses certos tipos de manejo de como lidar com a pessoa. Porque não é todo mundo que já chega na primeira sessão e... Ah, eu vou contar tudo o que eu quero. Ah, Não. Tem pessoas que às vezes ficam a sessão inteira sem falar nada. Mas tudo bem, é o espaço dela. Né? Da mesma forma como pessoas que às vezes passam a sessão toda chorando e no final da sessão ainda agradecem. Porque talvez ali foi o único momento que ela conseguiu ter ficado 50 minutos chorando, sem ser criticada, sem ter sido julgada, sem ter sido humilhada. Então é um espaço exclusivo dela. Né? Ali é o espaço que ela pode falar o que ela quer, no tempo que ela quer, de quem ela quiser. Se ela quiser falar dela também, porque ali é um espaço que ela não vai sofrer julgamento algum. Né? Sim, não tem nenhum preconceito contra essa pessoa. É o que a gente sempre fala no início. E por que você acha que existe esse julgamento, talvez? As pessoas acham assim, eu não sou louco. Não preciso fazer terapia porque eu não sou louco. Por que você acha que existe isso? Você, como profissional, você entende o que sobre esse julgamento que as pessoas fazem? Ah, não sou louco, não vou para o psicólogo. Alguns tempos atrás, a gente trabalha muito com a questão de sempre ouvir comentários. Isso é cultural, né? É uma coisa que se estabeleceu. Você está louca? Vai procurar um psicólogo. Não sei o quê. Isso tinha que ser uma forma de elogio, né? De você procurar ajuda. E como eu disse alguns minutos atrás, não só as pessoas que estão com algum tipo de enfermidade que precisam procurar o psicólogo. Né? O psicólogo nada além de si, ele está lá para poder te instruir, para você poder conhecer um pouco mais sobre você. Né? Então, não sou eu que vou ensinar a ser quem é a pastora Márcia. Né? A partir do que você trouxer para mim, eu vou criar estratégias para você poder viver melhor a vida que você já tem, que talvez você não percebia. Então, às vezes você vai trazer alguma história sua e de repente eu jogo isso, tum. E você, nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso. Esse é o nosso trabalho. Só que a questão de sempre a pessoa estar com algum tipo de enfermidade mental e falar, você precisa procurar psicólogo, você está maluco. Ou quando você pega, você já pensou em procurar um psicólogo? Mas eu não estou doido. Quem tem que ir para o psicólogo é gente doida, é gente maluca. E não. Se todas as pessoas tivessem pelo menos, de passar pelo menos uma vez por mês no psicólogo, igual vão uma vez por mês no clínico geral, igual vão uma vez por mês no McDonald's, exatamente. Né? Não é um gasto, é um investimento. Sim, sim. Hoje em dia, as pessoas elas dão muito mais prioridade para o físico.
né? Então, eu tô com uma dor no braço, eu vou no ortopedista. Eu tô com uma dor não sei aonde, eu tô com dor de estômago, eu vou no gastro. Mas se eu estou percebendo que eu estou ficando muito triste, estou muito chateado, não estou conseguindo dormir, não estou fazendo isso e aquilo, é frescura, né? É porque é falta de fazer alguma coisa. Lava uma louça que passa. Lava uma louça que passa, né? Uma frase bem machista. É. E não é. A saúde mental, ela é tão importante quanto a física. Sim. Porque se a gente não tiver a mental, a física não funciona. Só que as pessoas não param para pensar sobre isso. Elas deixam a tampa da chaleira explodir para procurar o psicólogo. E muitas vezes, quando eles procuram um psicólogo, eles querem o quê? Uma receita rápida. E eu falo para alguns pacientes meus e clientes, falo, gente, terapia não é miojo. Você deixa a água ferver, põe 3 minutos, põe um tempero lá e vai e come. Não. Tem um certo preparo. Aí eu já jogo como se fosse um bolo. Né? Você tem lá todos os ingredientes certinhos para você fazer o bolo, e o bolo tem o tempo certo no forno. Se você tirar antes, ele fica aquela massa solada, murcha. Se você deixa muito tempo lá dentro e vai tirar, tipo, vira aquele peso de porta que você pode pôr no canto ali. Então tudo tem um tempo certo. Sim. Né? E as pessoas precisam, né? Não estou aqui num trabalho de conscientizar, porque a consciência é de cada um, mas de sensibilizar as pessoas que a saúde mental ela é muito importante, né? E ela afeta as pessoas de certas formas assim, que debilitam às vezes o corpo inteiro da pessoa. Já tive casos de pessoas que não andavam, não falavam, em estado, sei lá, meio que vegetativo, e era por conta de depressão. Meu Deus. Então, tipo, você vai levando. Não, dá para levar. Não, dá para levar. Né? E apesar que a gente vê que o SUS, né, tá com superlotação, né, a gente entende, tá muito difícil a questão da saúde aqui, mas existem os serviços públicos que podem atender. Né? Tem os CAPs. O CAPs é uma outra coisa, que quando a gente fala a palavra CAPs, a pessoa já entende, mas CAPs é só quem está pessoal louco, e não é. Né? Lá é um centro de atenção psicossocial, lá tem todos os profissionais possíveis e impossíveis para poder atender casos de saúde mental. Psiquiatras, psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermeiro, educador físico. Lá tem uma equipe inteira e uma equipe incrível que pode ajudar. É porque a pessoa ela dá a desculpa que não tenho dinheiro, né, para fazer um tratamento psicológico. Mas tem a rede pública que oferece esse serviço, né? Completa, até por sinal, como você disse aqui, né? Psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então, tem uma gama de profissionais ali que pode atender. A pessoa é só chegar até uma UBS, não é isso? É a UBS Sim. que encaminha, né? Sim, tem as UBS, que tem os profissionais. A gente vê que, ainda mais aqui na região da Zona Sul, geralmente sempre está faltando um psiquiatra, né? Ou o psicólogo está com a lista muito cheio. Né? Uhum. E a gente percebe que isso tá crescendo porque algumas pessoas estão começando realmente a procurar esse tipo de ajuda que até então não procuravam. Sim. Né? Um fato que para mim também eu fiquei muito feliz, né? Foi o fato da igreja ter esse cuidado, né? Que até então algumas outras determinadas igrejas não trabalham, né? É claro que eles têm as profissões de fé deles, né? Respeito, claro, mas é muito importante a gente trabalhar isso nas igrejas, porque, né, nós estamos lidando com seres humanos que não estão 24 horas dentro da igreja. Né? Então, elas ficam 2, 3 horas no máximo na igreja, mas as outras 21 horas do dia dela, ela está na rua. Sim, ela está trabalhando numa empresa que não é uma empresa, um exemplo, não é uma igreja. Né? O chefe deles não é um pastor. Né? O ônibus não é um ônibus gospel. Tipo, o metrô não é um metrô gospel. Então, tipo... o mercado não aceita oração como pagamento. Não aceita oração como pagamento. Então, a gente precisa ter esse olhar que eu achei legal daqui, de poder trabalhar isso com as pessoas. Né? Alguns clientes meus que eu atendo,
né, ainda às vezes questionam sobre a psicologia e a parte da fé. Uhum. Né? E geralmente quando eu atendo eu falo, a gente precisa separar um pouquinho os dois para a gente entender tanto a sua questão de fé, do que você acredita, e o que a gente pode fazer também atrelado a isso. Né? Se a gente for usar a fé que a gente talvez precisa deixar, um exemplo, sei lá, tudo por conta de Deus. Mas se a gente for colocar a gente enquanto um ser humano aqui, a gente precisa fazer a nossa parte aqui embaixo também. Sim. Não é só jogar, se vira, toma meu Se vira problema. Deus, né? Frase Né? conhecida da Não, Kadesh. Se vira Deus. a gente precisa fazer a nossa parte. Uhum. Né? E esse trabalho de vocês é exatamente isso. A questão da fé é muito importante para você ter aquele seu momento de você comunicar com algo que é maior que você. Sim. Mas você precisa ter ciência também que algo que é maior em você também é você mesmo. Que é você que está ali no seu dia a dia, é você que está sentindo as suas dores. Apesar dos outros vierem com uma avalanche de crítica, de informações falsas, quem está sentindo realmente o que está acontecendo é você e ninguém mais. Às vezes você pode contar para mim o que você está sentindo, mas não é 100% do que você está sentindo. Você vai falar de uma forma que eu entenda e que talvez eu nem te pergunte mais, porque você não quer ser mais questionada sobre isso. Né? Então, é um negócio muito maluco. Me fala uma coisa. Quando a pessoa ela procura uma terapia, você já disse aqui, né? Não só as pessoas que estão enfermas ou doentes ou passando algum quadro de alguma síndrome, né? Dessas do pânico, ansiedade. Isso é considerado doença ou síndrome? Não sei, não tem nada a ver. Pode repetir de novo? Tipo, síndrome do pânico. É uma doença ou é só uma síndrome? É algo que vem e passa? Ou é uma doença? Tá. Geralmente, quando a pessoa chega na síndrome do pânico, ela já passou por algumas fases bem difíceis de sofrimento mental. Né? Então, a síndrome do pânico, sei lá, que faz a pessoa não querer sair mais de forma alguma de dentro de casa, ou alguns casos que as pessoas talvez ficam até embaixo da cama, porque acha que se for sair de casa vai acontecer alguma coisa. Antes de chegar nisso, nesse estágio, né, vem algumas outras questões antes. Então, pode começar com uma fobia. Né? Tem uma que a gente chama que é agorafobia, que é o medo de você estar em um local público. Então, às vezes, você está num local público, dá um exemplo, na Sé. Então, você pode estar ali na Praça da Sé mas ali Sim, dá uma fobia mesmo. sim, você pode estar ali na Praça da Sé e você pode ficar com medo de que alguém, sei lá, possa furtar algum objeto seu. Né? E se você começar a ter, toda vez que você for entrar em algum lugar, você vai num mercado. Eu estou no mercado, é um ambiente que está um pouco fechado, eu começo a ficar sentindo um pouco de falta de ar, e eu quero sair porque eu não estou me sentindo bem. Só que mesmo assim a pessoa não vai procurar ajuda, ela vai internalizando aquilo para ela vai guardando. Ela acha, deve ser frescura, deve ser hoje que eu não estou me sentindo muito bem, e ela vai guardando isso para ela. Vai a algum outro local, um exemplo, talvez essa pessoa vá numa igreja, né, que seja é um lugar menor do que se você for no centro, é menor do que você for, sei lá, num hipermercado, e você vai numa igreja, sei lá, que tem umas 100, 200 pessoas, e você começa também a ter esse tipo de pensamento, né? E eu vou começar a passar mal, eu vou começar a ficar com falta de ar. Então você começa já a criar expectativas de algo que geralmente às vezes nem aconteceu ainda. Porque você vai usar experiências de coisas que você já viveu. Então você fala, mas se eu for para o centro de novo, eu vou ficar com medo porque eu acho que alguém vai querer me roubar. Então eu não vou querer sair de casa. Eu não vou querer, talvez, ir na igreja porque lá tem muita gente e eu vou começar a ficar com falta de ar e as pessoas vão querer olhar para mim, então eu não vou querer mais sair de casa. E a pessoa ela vai se trancando. Só que ela se tranca de uma forma que ela começa a criar essas expectativas, às vezes, já dentro da própria casa dela.
Então já começa a ficar com aquela taquicardia, já começa a ficar com suor frio, já começa a imaginar que está sendo observada por outras pessoas, e a qualquer coisa que ela possa fazer, ela vai se machucar, e começa a querer trancar a porta do quarto e não querer que ninguém fale com ela. Então, para chegar nesse ponto do... Como é que é o nome? Síndrome do pânico. Da síndrome do pânico, tem todo esse histórico por trás, né? Históricos que talvez no começo, né? Que muitas vezes, se a gente for analisar, se eu tivesse também, eu não ia pensar exatamente, estou me sentindo meio desconfortável aqui, vou procurar uma ajuda. Porque igual você falou, às vezes a gente está no centro, realmente a gente tem medo de andar no centro, no 25, no braço. Mas são pequenas coisas, né? E é até uma frase que eu sempre às vezes uso, né? Miudezas, quando juntas, elas engrandecem. Então, tipo, mesmo que seja pequenininho que for, a gente vai juntando aquilo, vai juntando. Tem uma hora que aquilo fica de uma forma que a gente não consegue controlar. E isso vai tanto para a ansiedade, isso vai tanto para a depressão, né? São coisas que começam no mínimo. Só que geralmente a gente não presta atenção no mínimo, né? A gente quer ver aquela coisa palpável, né? A pessoa passando mal, com eu falta tô vendo de a pessoa ar, ali e não. Né? Às vezes são coisas pequenas que vão acontecendo diariamente, que a pessoa vai deixando passar até chegar onde explode aquilo. Sim, e o trabalho do psicólogo, mesmo que ele atenda uma pessoa que necessariamente só foi no atendimento para poder se conhecer, né, a gente precisa estar atento a tudo isso. Então, tem até um texto que eu fiz há uns anos atrás, que é o mesmo que se você quebrasse um copo. Às vezes você vai varrer o copo que está lá no chão e geralmente você deixa lá um pedacinho, às vezes você pisa e fala, nossa, isso aqui deve ser do outro copo. O psicólogo está para o quê? Está ali para baixar com você e falar, você deixou um caco de vidro aqui que você não percebeu e que talvez você pisou e tenha machucado no passado. Só que você vai pegar aquele caco de vidro, ele não vai fazer mais doer. Ele vai fazer, você lembra que você pisou nesse caco de vidro há um tempo atrás? Você lembra de como que foi essa dor para você? Eu lembro que eu passei, então. Vamos retirar ele aqui. Então, são essas pequenas coisas que a gente precisa prestar mais atenção, só que não é um erro, né, das pessoas. Porque hoje a gente mais sobrevive do que vive nesse mundo. Triste, né? Trânsito, várias situações. Trabalho mesmo, né? A gente trabalha muito tempo. Exatamente. Às vezes a pessoa fica 2, 3... Eu, no ônibus, às vezes eu levo mais de 2 horas para chegar no trabalho. Meu Deus. Né? Que eu trabalho lá próximo de Diadema. Então, tipo, você sai daqui do Capão Redondo, ir para Diadema. Aí depois, 5 da tarde, no trânsito, você sai lá perto de Diadema para você voltar para cá. Às vezes você já chega cansado. E não é diferente das outras pessoas. Então, às vezes, a gente deixa passar. A gente sempre vai deixar passar alguma coisa. Então, aqui a gente precisa ter um pouco desse olhar, da gente poder se cuidar um pouquinho melhor. E se cuidar um pouquinho melhor não é só o físico. Sim. É o mental também. Quando ou quais são os sinais que a pessoa pode começar a identificar que não é só... estou passando no centro, me senti com medo porque o ambiente lá é pesado. Quando é que a pessoa tem que entender que não é só um medo normal, já está passando para uma síndrome do pânico, desenvolvendo uma ansiedade, uma depressão? Como é que a pessoa... Quais são esses sinais que... Você já falou aí, né? Esses medos diários, esses pensamentos, mas quando é que a pessoa ela precisa ter se tivesse esse termômetro para a depressão, que não sei se vocês têm, quando é que a pessoa deve acender o sinal vermelho? Falar, não, pera, alguma coisa está errada. A depressão em si, né? Ele é um estado psiquiátrico que geralmente vai afetar o emocional da pessoa, né? E esse emocional, geralmente, ele vai vir apresentando com alguma tristeza, um exemplo, perca de apetite, Nossa. a perca de interesse de socializar com algumas pessoas,
né? E isso pode ser, sei lá, a partir do início da adolescência, ou depende, é porque vai muito do fator histórico que essa pessoa vivencia, ou como que ela vivenciou qualquer tipo de evento, né? Então, se a gente for trazer, sei lá, uma questão de luto, né? Um exemplo, não sei, de um filho que perdeu a mãe, né? Às vezes a gente está falando isso, não é algo que realmente está acontecendo, mas a gente internaliza isso para a gente falar, nossa, deve ser uma dor muito grande a gente perder uma mãe, ou a mãe perder um filho, que eu acho que deve ser uma dor Sim. bem forte, né? E como que isso pode ser trabalhado? Porque geralmente o que vai acontecer? A pessoa não vai querer socializar, né? Vai vir uma tristeza profunda, a pessoa talvez ela não vai querer comer, não vai querer socializar com ninguém, ela vai querer às vezes ficar no canto dela. Só que o luto também tem as fases, né? Tem aquela fase da negação, tem aquela fase da raiva, depois vem aquela fase do trabalho em si, até a fase da aceitação dela. Só que esse momento da tristeza profunda, se a pessoa, ou quem tiver em volta dela, por isso que é importante você ter alguém por perto, né? Não que fale o que você precisa fazer, né? Tem algumas pessoas, é bom que eu tenho, para que eu vou querer um psicólogo que eu tenho meu amigo, né? Mas é diferente, né? É claro que você ter o apoio de alguém que está ali ao seu lado é muito importante, né? Mas um exemplo, se você tivesse com a perna quebrada, você não ia chamar o seu amigo para poder Exatamente consertar a sua perna, né? Ou um exemplo se de você vai pegar um avião e você vai voar, sei lá, vai para um outro país, você vai preferir, sei lá, um dos pastores mais fervorosos da igreja, ou você vai querer um capitão realmente reconhecido, que já tenha 1000 horas de voo para você poder fazer a sua viagem tranquila, né? Então, tem esse certo tipo de escolha. Você tem um amigo ali para te apoiar, eu falo, olha, você não está sozinho, né? Eu estou aqui com você, mas vamos procurar ajuda? ter um amigo para te pegar pela mão e te levar até uma Exatamente. sessão, um psicólogo, um Sim, tratamento. ou ao médico, né? Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de distúrbio, ou síndrome do pânico, ou vê que está muito fora de si, né? Procura o pronto-socorro, né? Aqui na região a gente tem a UPA Santo Amaro, que é tipo um hospital psiquiátrico de urgência, né? Então, tipo, Legal. procura a UPA Santo Amaro, né? Eles vão fazer os primeiros atendimentos para você já sai com encaminhamento para CAPS ou para UBS, né? O que a gente precisa analisar do que você falou sobre a depressão é isso. A gente ficar esses sinais que às vezes não mudam, tipo, vão só decaindo. É tipo um termômetro para baixo, não é muito para cima. Então dá para a gente ter uma medida do que é só uma tristeza momentânea sobre um fato pontual que aconteceu, e quando isso já passa de uma tristeza momentânea para uma depressão. A depressão, ela tem a tristeza, mas é possível identificar a diferença das duas? Sim, a tristeza. Geralmente, se a gente for pegar um dia normal de 24 horas, a gente passa, eu acho que talvez, por todas as emoções possíveis, né? Eu geralmente, se eu pego o ônibus até o meu trabalho, eu acho que eu pego todas, né? Tipo, que eu já vou com sono. Aí eu vou entrar no ônibus, aí aquela pessoa que não tira o bilhete já, né? Da mochila, ela entra na catraca e vai procurar o bilhete Fica aí a na dica. mochila e vai, tipo. Aí você entra, tipo, você já fica com raiva, Nossa, nunca imaginei você com raiva, filho. né? Mas é rápido. Aí, sei lá, você está no ponto, é o único ônibus que você tinha para você passar, quando você chega o ônibus vai lá, dá uma tristeza. Então, tem certos níveis de tristeza que a gente tem no dia a dia. Não sei, eu briguei com o meu melhor amigo, a gente fica triste. Aí fica triste por semana, né? Mas passa. Passa. Né?
Mas, não sei, você trabalhava muitos anos numa empresa, que você era reconhecido, que você dava o seu melhor, e do nada veio uma carta de demissão para você. Nossa, Aí triste. você, opa, o que está acontecendo? Você começa a se questionar, você começa a tentar imaginar, tipo, onde que eu errei? Será que realmente eu sou uma pessoa de valor? Será que realmente eu sou uma pessoa importante? Então você começa a se questionar sobre a sua real importância. Quando você começa a se questionar demais sobre isso, e talvez você não tenha uma resposta sobre esse questionamento seu, talvez essa tristeza vai te puxando um pouquinho mais para baixo. Ela agarra em você, né? E fica ali te perturbando, dia após dia. Sim, A hora de procurar terapia. geralmente sim. É claro que tem pessoas que é muito de cada indivíduo, né? Não dá para generalizar todas as pessoas que aconteceram isso. Geralmente toda pessoa vai ter depressão, porque cada um tem uma história de vida diferente, né? Não posso estar aqui com 5, 6 pessoas e contarem para mim que estão tristes porque aconteceu determinado episódio, então eu tenho que todos esses, não, cada um aqui tem uma história de vida diferente. Tem gente que nunca vai ter depressão na vida? Você como psicólogo, o que você acha? Difícil essa pergunta, né? Mas vai muito de como que ela consegue lidar com as situações do dia a dia dela. Então vai muito a questão de não de companhia, mas das pessoas que estão ao lado dela. E não necessariamente a gente sempre tem que estar ao lado de alguém, Aham. né? Eu sempre falo que a gente é a nossa É a melhor. construção do que a pessoa, como a pessoa enxerga o mundo. Exatamente. Tipo aquela fala que nós somos as 5 pessoas que estão ao nosso lado, ou a média, né? Das pessoas que nos rodeiam. Então, tô bem rodeada, hein? Então a gente falar com exatidão que ninguém nunca vai ter depressão, né? É algo muito relativo, porque vai muito da experiência que ela vai ter da vida dela. Então pode ser que a pessoa viva super bem. A gente vê pessoas por aí famosos super bem e do nada aparece a pessoa teve que se retirar um pouco do meio social por conta de saúde mental. Você fala, mas até ontem a Mas eu acho pessoa que essa estava... vida artística é muita pressão, né? Você não pode tomar café na padaria que tem um paparazzi ali, né? Tipo, não sei, deve ser bom e deve ter os seus lados negativos também, né? Antes de a gente passar aqui para os nossos finalmente, nossa, esse Felipe é profeta, hein? Ele falou assim, esquece. Felipe, eu quero ler aqui 2 comentários. Um pouquinho de água. Quer água? Eu quero. Eduardo Alencar. Você conhece? Conheço, ele trabalha comigo. Ah, que top. Um beijo, meu querido. Obrigada Beijo, por Du. estar Ele aí. é um profissional incrível, Eduardo. É? Ele é pedagogo. Ai, que Olha, top. gente, Nossa, que pedagogo legal. incrível ele. Eduardo, muito obrigada por você estar participando, pelo comentário. Eu vou compartilhar aqui seu comentário com o Felipe. Ele comentou assim: eu sou fã desse cara incrível. Foi o primeiro comentário. Depois ele comentou Cíntia Aspar. Não tem acento, mas deve ser Aspar. Conhece? Eu não conheço. Mas ela comentou assim: ele é maravilhoso. Ah, Cíntia Gaspar? Ah, então não tá só Aspar, mas Ah, tá. pode ser Gaspar. Camila disse que as pessoas têm muito preconceito com tudo relacionado a psicólogo ou a psiquiatra. E existe, né? Como a Sim. gente falou aqui. Principalmente a psiquiatra, eu acho. Porque vem muita questão da medicalização. Sim. Né? Então, geralmente a pessoa talvez tenha um pouco de receio de ir no psiquiatra, porque qualquer coisa que ela diga ao psiquiatra, talvez ela vai sair com 3, 4 cartelas de medicação. Só que é algo que eu sempre também oriento. Se você vai passar um acompanhamento com o psiquiatra, faz o acompanhamento com o psicólogo também. Você, como psicólogo,
manda os seus pacientes para o psiquiatra quando você vê que há essa necessidade, ou você ainda tenta algum tempo segurar ali só na sessão de terapia? Durante o acompanhamento, né, eu uso todas as intervenções possíveis para que a pessoa não necessite de algum uso de medicamento. Só que existem alguns casos que, infelizmente, a pessoa precisa de uma intervenção de medicação. Mas não é algo que precisa ser infinitamente. Tipo, tem pessoas que talvez passam anos tomando uma medicação e às vezes nem está sendo acompanhada por psiquiatra. Às vezes vai num clínico geral e o clínico só renova a receita. Menino, eu fui num clínico e tive um problema pontual de saúde e ele me disse assim: toma esse remédio aqui que você vai ficar bem. Aí eu não me lembro muito bem o nome, mas era alguma coisa valeriana. Depois eu pesquisei no Google, porque hoje a gente tem Google. Aí tava lá que era tipo um antidepressivo. Alguma coisa assim. Só que eu estava com uma anemia profunda. Então eu estava muito fraca, não tipo, só dormi o dia inteiro. Tive muitas complicações por isso e não era uma depressão. Então, o diagnóstico errado também prejudica a pessoa? Porque se eu tivesse aceito aquilo, né, sem procurar qual era aquele remédio que ele havia me passado, talvez eu estaria tomando até hoje e não tratando o que de fato era. Então, existe muito diagnóstico errado no meio, tipo, entre depressão e até mesmo outro estágio clínico, tipo, a pessoa está com uma anemia, está com um problema, às vezes, na tireoide. Você já viu casos assim? Já. Inclusive, né, para qualquer pessoa que eu atenda, né, e ela traz todos os sintomas que ela tem, a primeira pergunta que eu faço para elas, não sei se tem algum cliente ou paciente meu que está me assistindo, mas eu falo: como que estão seus exames? Você está com o exame de sangue em dia? Você está passando no clínico geral em dia? Se é criança, seu filho ou sua filha está passando no pediatra em dia? Porque se a pessoa pagar para mim: já tem uns 4, 5 anos que eu não faço exame de sangue. Então, opa, vai lá no clínico geral e faz um check-up. Porque eu não vou dar nenhum tipo de diagnóstico para a pessoa da parte mental se eu não tiver certeza do que a física dela vai me mostrar. Igual o seu exemplo, você estava com anemia muito forte. O médico poderia, sei lá, pedir seus exames e dar uma olhada antes. Porque se a gente for ver a anemia forte que a pessoa tem, a pessoa fica sonolenta, a pessoa fica com enjoo, a pessoa fica com dor na perna, a pessoa fica desmotivada. Se eu sou um psicólogo e não peço isso e você me conta isso, eu posso entender muito bem que é uma depressão. Se eu sou um psiquiatra, falo: então eu vou te passar essa medicação para você tomar aqui 2 comprimidos à noite, durante 3 meses, depois você pode voltar aqui. Mas o que esse remédio desses 3 meses pode fazer no seu organismo? É o mesmo que você tomar um remédio para dor de cabeça sem ter dor de cabeça. Você vai tomar comprimidos, o que vai fazer? Afetar seu estômago. Você vai começar a tomar remédio para o estômago. Vai tomar, pode afetar o quê? O rim. Tipo, pode melhorar um, mas vai piorando outro. Então é sempre bom, pelo menos eu enquanto profissional. Sim. Antes de qualquer diagnóstico que eu possa dar, eu preciso entender como que é a saúde física dela. Se os exames de urina, de sangue, de coleta estão em dia, está fazendo acompanhamento médico mensal, semestral ou anual. Se tiver tudo ok, e mesmo assim a pessoa ainda traz aqueles sintomas, né? Aí a gente faz um outro tipo de avaliação. Se mesmo a psicoterapia não está resolvendo e o sofrimento da pessoa, o sofrimento mental dela ainda está crescendo ou está aumentando, aí sim a gente pode fazer um encaminhamento para o psiquiatra. É claro que eu faço o encaminhamento para o psiquiatra com a avaliação que eu tenho. Eu acompanho a pessoa há certo tempo, ela me trouxe isso, me trouxe aquilo, né? Eu acho importante a avaliação psiquiátrica. É claro que pode ter a medicalização? Pode, mas a gente precisa estar de olho para que não fique algo que a pessoa fique dependente do remédio para o resto da vida dela. Então, o ideal é a pessoa procurar um clínico geral, fazer sua bateria de exames,
procurar um psicólogo. Sim, E, se for o caso, o psicólogo encaminha para o psiquiatra. sim, né? Ou o clínico pode encaminhar para o psiquiatra, né? Mas a pessoa deixar ciente também o médico, né? Às vezes a gente vai no médico, a gente fica um pouco de receio de falar alguma coisa para o médico, mas mesmo que ele possa ser lá o que estudou todos os anos, né? Ele está tratando de você. Então, Sim. mesmo que ele possa ter vários anos de estudo igual eu tenho, eu não conheço você 100%. Então, você pode falar sobre você, doutor, mas vamos fazer uma bateria, um check-up aqui, faz uma análise depois, a gente vê essas questões. Tem pessoas que realmente precisam ir para o psiquiatra, igual a emergência da UPA de Santo Amaro, porque geralmente, para um estado imediato, a pessoa vai precisar ser medicada. Mas ela foi medicada naquele primeiro ponto, mas vamos fazer um tratamento, né? Sim. Se foi algo pontual, se é algo que sempre está ocorrendo, se foi algum evento que aconteceu na vida da pessoa que fez com que ela tivesse esse tipo de atitude, né? Então, tudo tem que ter uma avaliação e tudo vai depender do histórico de vida que essa pessoa teve. Aí a gente volta àquela questão. Nunca vai dar para saber se todo mundo um dia vai ter ou não depressão. Porque vai muito do modo de vida de cada um. De como que vive, de como que enxerga o mundo, de como que ele lida com as situações, como que ele responde ao outro, como que ele convive com o outro. Então, cada um vive de uma forma, cada um vai responder. A gente consegue construir isso, né? Essa forma de enxergar o mundo depois de adulto? Sim. Isso é uma. Então a gente está em construção permanente. A gente sempre está em construção. A gente nunca vai ser uma obra feita, acabada. A gente define a nossa personalidade ou os nossos traços de personalidade na infância ou não? A gente tem isso maior na infância e depois vai desenvolvendo mais? Ou como é que é? A gente, quando é criança, né, a principal referência da criança é o adulto. Então, a construção que a criança vai ter da personalidade dela é a partir do que o adulto mostra para ela. Então, a gente fala, esse aqui parece a mini mãe, é o mini pai, faz as mesmas coisas. Por que ela faz as mesmas coisas? Porque o adulto é a principal referência dela. É claro que quando ela vai crescendo, ela vai tendo a visão de mundo dela também, porque ela começa a ir para a escola. O que acontece na escola? É uma escola com mais 40 pessoas dentro da sala. São 40 histórias diferentes ali. E pode ser que ela curta um tipo de história que está vivenciando ali, dentro da sala de aula. Então, o que acontece? Ela absorve também. Então, a construção da personalidade, ela vai sendo construída de acordo com as relações que você vai tendo, né? Se a gente for trazer para uma pessoa um exemplo que sempre teve o convívio dentro da igreja, né? Às vezes, enquanto o pai e mãe quer que o filho continue na igreja. E, geralmente, pode ser que o filho continue. Só que quando o filho chega, às vezes, naquela parte que ele começa a ter contato com outras pessoas, com outros tipos de história, às vezes o adolescente fica... Porque ele também quer conhecer o fora da caixinha que ele foi construído ali. Né? Então, tipo, ele vai ramificando a personalidade dele de acordo com o interesse das coisas que ele tem. Então, quando a gente é adulto também, a gente também parte para... A gente pode moldar. Sim. Nós, como adultos, conscientes, a gente pode buscar conhecimento e moldar o nosso... Talvez caráter se molda? Ou só personalidade? Como que funciona isso na psicologia? Acho que o caráter vem muita questão, acho que um pouco de respeito de si e também de respeito para com o outro, né? E a questão da personalidade, eu acho que é algo mais interno de ser você pela sua essência, tipo, você sabe quem é você, mas você pode ser melhor, né? Claro que você não precisa passar por cima de todo mundo, mas você pode ser melhor para você, algo que você faça que seja bom para você, mas que automaticamente às vezes pode beneficiar outra pessoa, e às vezes sem você perceber. Isso pode acontecer também.
Legal. Então, a gente tendo esse conhecimento, a gente pode, como você disse, a criança tem como base o adulto, quem ele está convivendo ali. E nós, como adultos, podemos então escolher uma pessoa que a gente, sei lá, ache legal para se espelhar também. Você é fã de alguém? Algumas pessoas. Esse seu sorriso foi mais para quem que você lembrou? Ah, pública, pessoa pública, sim. Eu sou muito fã do Pedro Calabres. Não sei se você conhece. Sou muito fã. Acho ele, assim, inteligentíssimo e... Amanda, não é Pedro Calabresa. É porque eu obrigo a Amanda a assistir os vídeos dele. Tava conversando até... Você vê, que é algo que faz bem para você, e por fazer bem para você, e você tem sua filha, você acha que também para ela pode ser algo legal. É claro Exatamente. que a sua filha também está no processo de construção, pode ser que para ela também seja legal. Ela não gosta, não. Ela é obrigada mesmo. Então, porque ela está naquela fase de conhecer outros... Não, mas ele tem um vídeo sensacional. Estava até compartilhando isso hoje com o Josias, que ele fala sobre a paixão, né? Que a paixão é um estado de demência. Então, eu coloquei a Amanda para assistir esse vídeo desde 13 anos. Olha, escuta aqui, criança. Quando você apaixonar, você vai estar em um estado de demência. Você não vai estar entendendo nada, mas eu vou estar de fora e eu vou poder ser seus olhos aqui fora e vou te explicando. É meio uma pressão psicológica, né? Que a gente, como mãe, vai descobrindo. Vai descobrindo algumas coisas mas é uma pessoa que eu acho bacana. Admiro ele, apesar dele ser ateu. Sim, mas é a personalidade, é o jeito dele de enxergar o mundo. E que às vezes pra gente faz sentido. Faz. Não só, tem outras pessoas que eu não concordo com tudo que a pessoa vive, ou prega, ou definiu de vida, mas tem coisas muito fortes nelas que eu falo, meu, top isso. É uma ideia que eu trago para minha vida. Então, eu acho que a gente então consegue ir se construindo, mesmo depois da fase adulta e até a nossa morte, talvez, na velhice também, quando a gente se torna idoso, também é possível? A gente consegue também moldar isso? Acho que não, né? Sei lá, não sei, eu estou perguntando e respondendo já. Mas eu fico imaginando assim, que quando a gente está mais velho, a gente já tem uma construção edificada. Ou não é assim para a psicologia? Não sei. Então, a gente pode trazer também a mesma questão de que nunca vai ser igual para todo mundo. Né? A gente vê algumas pessoas da terceira idade aí bem ativas, né? Tipo, fazendo tudo o que quer, da forma que quer, aprendendo do jeito que quer. Na minha época de faculdade, tinha uma idosa lá que chegou a concluir a faculdade junto com a gente. E no começo ela ainda ficava com receio, mas eu vou terminar a faculdade, eu vou fazer o quê da minha vida? E hoje ela tem a clínica dela e está atendendo. Que top! Da mesma forma que, sei lá, tem alguns outros idosos também que, dependendo do decorrer que eles tiveram de experiência de vida, preferem, não sei, descansar ou viver o que tinha que viver e agora quer curtir. Só que se a gente for trazer isso para o pessoal mais jovem, isso acontece muito também. Né? A gente vê jovens bem ativos aí, tem outros jovens que são mais... Sim. Da mesma forma que são Essa adultos. geração Z parece que é essa geração mais, sei lá, não sei, mais quieta, mais viciada na internet, mais... A parte das redes sociais é o que eu falo, né? Hoje você tá conectado com o mundo inteiro. Né? Mas eu acho que nada troca isso aqui que a gente está fazendo aqui, sabe? Da gente sentar um de frente para o outro. Não, até da porque gente poder... uma conversa pelo WhatsApp, não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu. Você pergunta uma coisa, a pessoa responde. Você ainda está falando do mesmo assunto, a pessoa já está falando de outro, e às vezes as respostas não se conectam, você perde o assunto, você entende uma resposta errada e a conversa não flui como flui assim, né, pessoalmente. É muito diferente. E eu percebo que essa geração Z, ela está mais ligada nisso, está mais para isso. Eu conversei com uma pessoa essa semana que tem, acho que
15, 16 anos, não lembro. Mas foi tanta palavra abreviada que eu levei, assim, uma vida para conseguir interpretar uma frase. Tipo, tá tudo bem? SS. Eu, meu Deus, SS. Aí, eles não conseguem escrever uma palavra inteira. Então, quem comunica assim, se entende. Mas foi difícil para entender. Teve uma coisa lá que eu quase perguntei. Você pode me explicar o que é isso? Me fala de novo, que eu não entendi sua resposta. E eu percebo que eles estão cada vez mais entrando nessa vibe, né? A comunicação é muito curta, é muito... Tá bem? Sim. SS. Tá tudo muito rápido hoje em dia. E aí eu fico meio perdida. Parece que a gente está ficando atrasado, né? Sim, não sei se isso é o certo, se é o errado, não sei se tem certo ou errado. São muitas vidas ocorrendo dentro da nossa própria vida. Então, a gente tem um ritmo de vida, outra pessoa tem um ritmo de vida, e nessa confusão da gente, às vezes, nessa socialização, a gente acaba entrando nessa corrida que é da sobrevivência, né? Desse viver na rapidez. Então, muitas vezes, a gente está ali para conversar com a pessoa, a gente só ouve para responder. Às vezes, a gente não para mais para prestar atenção no que a pessoa fala. Igual que você vai no hospital. Você chega no hospital lá, você fala que você está com dor, o outro fala, não, mas é porque eu quebrei a perna. O outro, não, mas você quebrou a perna, eu caí, não sei de onde. Tipo, hoje em dia, dificilmente as pessoas estão parando para poder... Nossa, você falou isso, eu lembrei, bom, coisa de gente com mais de 30 anos, né? Bem mais de 30 anos. Eu lembrei de um livro que eu li, um clássico, O Monge e o Executivo. E a primeira história, né, que ele conta ali, o livro é sensacional, é um clássico antigo, mas atual até os dias de hoje. E a primeira história dele, quando ele está ali naquele mosteiro, né, ele está preocupado, as pessoas estão se apresentando e ele está preocupado em o que ele vai falar para impressionar as pessoas, né, ali, né, a carreira dele e tal. E então, enquanto as pessoas estão se apresentando, né, eu sou fulano, eu sou ciclano, né, ele está calculando a mente dele, pensando o que ele vai falar para impressionar. E quando chega na parte dele, faz muitos anos que eu li esse livro, mas o que eu me lembro bem é assim, quando chega na parte dele, não era tanto sobre quem ele era, mas sobre o que as outras pessoas tinham falado, ele não sabia dizer, porque ele não prestou atenção em ninguém. E isso acontece muito Sim. hoje, né? E a gente não para ouvir as pessoas, né? A gente quer falar muito mais sobre a gente, né? Eu quero impressionar, eu preciso impressionar. O mundo está nessa vibe de que eu preciso impressionar. Então, enquanto tem alguém falando, ao invés de eu prestar atenção no que a pessoa está falando, eu estou calculando o que eu vou dizer para poder impressionar mais do que aquilo que já foi dito, né? Exatamente. Isso é recorrente da humanidade. E, como você disse aqui agora, né? Você está pronto só para responder. Você não está pronto para ouvir, né? Isso é uma deficiência nossa, né? E, meu Deus. Deixa eu ler mais um comentário aqui. Eduardo Alencar. O Felipe é mestre em me fazer voltar a pisar nos meus cacos de vidro e refletir minhas ações. E olha que ele nem é meu psicólogo. Olha aí. É porque no trabalho eu sento, a minha mesa fica aqui e a dele fica do lado, assim, né? Então... tem uma pergunta aqui, ó. A depressão pode ser algo genético? A pessoa pode estar propenso a ter depressão? Aquilo que a gente até conversou ontem, né? Sobre você vê numa família, né? Uma pessoa tem, a outra também tem, e numa outra você não vê essa característica em ninguém da família. Você não vê, né? Porque pode ser alguma coisa que você não vê, mas é que a pessoa está ali carregando com ela e uma hora vai explodir. Mas a depressão, ela tem um fator genético? Ela pode ter fator genético e fator psicossocial também, que é aquilo que a gente traz do modo de vida da família em si,
até os dias de hoje. Então, se a depressão ela pode ser causada, a princípio, por algum evento ou por alguma situação, e que às vezes tem aquela fase da investigação, né? Então, se a pessoa chega com um diagnóstico, não estou me sentindo bem, estou cansado, estou um pouco triste, vamos buscar fazer esse cuidado da busca de exames, da investigação, porque às vezes o fator genético que traz isso pode ser não necessariamente a depressão, mas às vezes pode ser uma doença, que às vezes passa de avô para mãe, de avô para o pai, de pai para o filho, e você convivendo naquela família com todas aquelas situações, né? Às vezes se você não busca realmente um tratamento que precisa ser feito, isso vai levando de um para outro. Tem um exemplo também daquele do barbeiro, eu acho, que vai passando também de um, que é o bichinho que fica no açaí, parece, tipo, passa para um, passa para outro, às vezes causa ou problemas tanto cardíacos ou problemas no intestino. Se aquilo não for investigado a fundo, tipo, aquilo vai passando também, passa de mãe, de avô para filho, de filho e vai passando. Eu falo isso porque, tipo, meu avô teve, minha mãe tem, tipo, eu tive que fazer o exame para saber se eu tinha essa genética desse bichinho. Eu já não tive, tipo, parou na minha mãe, mas a minha mãe também é bem fraquinho também. Só que o que essas situações, o que essas vivências, o que essas dores podem causar na pessoa? Se a pessoa realmente não for buscar. E vem o fator social também, né? Como que essa pessoa está inserida na sociedade? Será que ela está sendo assistida por alguém? Será que ela tem os recursos que realmente ela precisa para poder viver dignamente? Será que ela tem um recurso para ela poder ter o saneamento básico, para ter a casa dela, para ter o mínimo de energia, de água, de alimentação? Todos esses fatores influenciam. Só que às vezes a gente não para poder pensar sobre isso, mas tudo isso influencia. Tudo, tanto genético, tanto social, tanto de convívio, tanto de experiência, né? A gente é uma caixinha de emoção, a gente é como se fosse uma planta, né? Você precisa estar ali sendo regado, se você ficar muito tempo no sol, você morre, se você jogar água demais, você morre, se você ficar com um vaso pequeno, você morre. O problema é que a gente tem muito mais emoções do que uma plantinha. Eu vi um estudo que falava sobre pessoas que moram em países com um inverno mais intenso, né, o maior tempo, as pessoas têm a tendência de desenvolver mais a depressão. E a pessoa que falava também, ela disse sobre a questão do frio, né? O frio faz você ficar mais encolhido, sei lá, e o calor você fica mais em pé, e quando você fica mais em pé, você libera mais hormônio, ocitocina, tá certo? E quando você fica mais encolhido, o corpo produz mais corticóide, alguma coisa assim. Faz sentido? Tem a ver? Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? O inverno traz mais depressão? Para mim, o inverno traz mais tristeza, o calor é mais alegre. Praia, sol. Faz sentido isso? Esse fator ambiental também pode fazer, né? Ter algum fator dentro da depressão? Eu vejo que quando a gente começa a falar sobre inverno, né, a gente já começa a imaginar um ambiente, aquele ambiente branco, aquele ambiente meio acinzentado, né? A gente começa a ver aquela coisa meio fria. E quando a gente fica triste, por incrível que pareça, parece que a gente se sente como se fosse o inverno, né? A gente está ali sozinho, a gente está naquela coisa meio sem cor, né? Não quer dizer que realmente quem for viver, sei lá, na Europa lá, ou fica nessas partes mais A Europa hoje em dia já está passando pelo calor pelo verão mais intenso, né? Quase 50 graus está fazendo por lá. Então vai muito da sensação que a pessoa tem em relação a isso. Eu lembro numa postagem, agora eu não sei se foi, eu acho que foi na página da Amanda, há uns anos, que ela postou uma foto
de inverno, alguma coisa Eu assim, sei e qual é. colocou. Qual era a sensação que você tinha vendo aquela imagem? Ela era um vídeo, eu sei qual que é, sei até a situação. Um vídeo, uma chuva caindo, Isso, é. uma música, uma música em acorde menor, aquela coisa bem melancólica. Então, é muito relativo isso, a questão de como que você está se sentindo. Né? Então, talvez se a pessoa acabou de vir de uma festa ou está bem alegre e vê aquele vídeo, para ela Não tanto faz faz. Agora, se você está em casa, você está ali sozinho, você passou por algum momento, né? Você realmente está mais em reflexão e você vê essas coisas que às vezes te conduzem a você poder ter esse tipo de sentimento, você vai sentir. Agora, aquelas pessoas que estão no ônibus ouvindo a música lá triste, aí ia falar, não fiquei triste o tanto que eu queria ficar, deixa eu voltar ela aqui de novo, deixa eu voltar o clipe da minha cabeça de novo para ficar olhando para a janela do ônibus. Assim. Então, é muito relativo. Eu prefiro o verão, lógico, mas se for o inverno em Campos do Jordão, com uma fogueira e a Mandinha tocando violão, tá tudo de bom. Aí não dá depressão nenhuma. Então, vai mais de como você tá enxergando, então, Exatamente. né? Você falou, você viu que legal? Tipo, pode ter a parte de Campos do Jordão que tá frio, mas tem outros fatores ali que vão te confortar. Você vai estar com calor, você vai estar ao lado de pessoas que te confortam, você vai estar ao lado de alguém que saiba tocar um bom instrumento que vai te aliviar. Agora imagina você, sozinha, só andando à noite, com tudo fechado em Campos do Jordão. Chato. Então vai muito de como que você conduz aquilo e como que te conduzem a poder imaginar. Se só falar para você frio, pode ligar o ar-condicionado aqui, tudo bem. Agora liga o ar-condicionado, deixa no 10 um exemplo assim, manda você fechar os olhos e alguém começa a tocar alguma música bem triste e você imaginar que você está sozinho aqui. Você mesmo vai entrando naquela introspecção de, tipo, nossa, mas será que faz sentido a minha vida? Será que eu quero fazer de mim? Você mesmo vai entrando naquilo. E a gente tem esse poder também. Né? Isso seria se fosse algo sozinho, uma meditação? Pode ser. Legal. Bom, Felipe, nós estamos então chegando ao final da nossa live. Viu que passou rápido? Ah, meu Deus. Cadê o texto? Aí, você nem precisou. A Alessandra comentou aqui, gente, essa produção tá demais. Impressionada. Gente, uma salva de palmas para esses meninos. E meninas que estão aqui também. Então, aqui já quero fazer meus agradecimentos ao Maicon Cruz, que está aqui, esteve já desde o começo, nos ajudando aí. O David Cruz também, meu Deus, sensacional aí a produção deles. Amandinha, Thaís, Camila, Josias, que está por aí, que ficou o tempo inteiro rindo aqui. Eu falei para ele, Josias, não ri, não me desconcentre. Mas não tem jeito, gente. Quando a pessoa nasceu para fazer a gente perder o foco, ela cumpre o chamado. O Josias é um barato. A Alessandra comentou aqui, o fato das pessoas hoje estarem... Nossa, eu tenho um coração aqui bem em cima da palavra, mas espera aí. O fato das pessoas hoje estarem mais conectadas nas redes contribui com o aumento da depressão e ansiedade? Depende do que você busca. Também acho. Na rede social. Ela ajuda, o fato da gente estar fazendo o podcast aqui, se não fosse a comunicação, se não fosse a internet, nada disso aqui seria feito. Então, vai muito do que é uma feito. ferramenta e você decide você como quer usar. Exatamente. Você tem o poder de escolher o que você quer ver na internet. Gente, eu sou péssima com essa modernidade aí. Então, vou falar uma palavra aqui, se eu falar errado, vocês me corrijam aí. Amanda. Eu stalkeei tá certo? Porque eu passei um dia inteiro falando com a Amanda a palavra... Até esqueci agora. Spoiler. Falei errado? Eu não conseguia falar essa palavra. Mas stalkeei o Instagram do Felipe e vi umas postagens dele e ele colocou em uma das postagens que muitas coisas são terapêuticas, mas não substitui a terapia, né?
Mas dentro dessas possibilidades terapêuticas, o que você indica como atividade terapêutica? O que você disse assim, ó, no CAPS tem o terapeuta ocupacional. O que é um terapeuta ocupacional? O que é uma terapia ocupacional? O que você indica? Tá, o terapeuta ocupacional, ele usa atividades que possam ser do seu dia a dia para que você saiba realmente lidar com as coisas que talvez você tenha em casa e que talvez você não saiba que poderiam ser feitas. Então, um exemplo, você poder Pintar fazer um pano de algo ouvindo música, ou você poder pintar um pano de prato. Eu acho que coisas terapêuticas que não substituem a terapia são coisas que você pode fazer para o seu bem, enquanto você não faz em si. No momento em que você não estiver fazendo a terapia. Você que gosta não de ir ao substitui. parque? Ah, depende. O que No você gosta de Ibirapuera eu não fazer? gosto. Lá, já tomei uma multa lá no estacionamento. Ah, tá. Não, e eu ainda estava com zona azul no carro. Olha, pessoal do Parque do Ibirapuera que estiver ouvindo aí, já está no Reclame Aqui. Aí, ó. Eu gosto de praia, piscina. Eu gosto de ouvir a Mandinha tocar. Você Gosto se de ouvir sente música bem com boa. É. Isso, Gosto de isso estar é com os terapêutico. amigos. Gosto muito de estar com os amigos. Isso é terapêutico. Isso são coisas que você faz no seu dia a dia que te fazem bem e que quanto mais você puder fazer isso, vai te fazer bem. Agora, a terapia são as coisas que você traz, que mesmo que você faça isso, sei lá, você viu a Amanda tocar, você ficou bem. Mas a Amanda parou de tocar, você volta a ter, às vezes, o que você sentia antes. Então, tipo, a terapia vai fazer você trabalhar qual que é o motivo de você ainda estar se sentindo com o que você sente, mesmo você estando ao lado de pessoas que te façam bem. Né? Então, esse é o trabalho do psicólogo. Por isso que o psicólogo é uma ciência, é uma profissão, né? Tipo, são 5 anos de estudo, isso só para a faculdade. Né? Porque eu terminei, mas eu ainda continuo estudando até hoje, eu não parei, desde quando eu terminei. Então, você sempre está buscando outras formas de como você lidar com a situação do ser humano. Não quer dizer que você vai resolver todos os problemas, né? Mas você vai dar aquele suporte para que ela consiga lidar no dia a dia com o que vem acontecendo. Bom, todas as perguntas técnicas vai ter que ficar para a Zenate, né? Porque o que a gente tinha para falar aqui, né? Nosso tempo já se esgotou, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, um pensamento que pudesse fortalecer aqui esse momento nosso aqui sobre esse tema que a gente está trabalhando aqui na igreja esse mês. Tem uma frase que eu uso, que eu falo com alguns clientes meus, é que nem tudo precisa do tempo para a gente poder fazer alguma coisa. E a gente ser feliz é uma delas. A gente não precisa de tempo para a gente ser feliz. A gente precisa da atitude de algo que aconteça, pode ser aqui ou no agora, para que a gente tenha esse tipo de pensamento. Então, tipo, quando eu tiver tempo, a gente não sabe qual que é o valor do tempo. Né? A gente pode falar, daqui a pouco pode ser muita coisa. Então, acho que o fato de você buscar ser feliz, necessariamente você não precisa do tempo, você precisa da atitude de você buscar ser feliz. Isso pode ser com quem você goste, no ambiente onde você esteja, com seus amigos, com seus familiares, pode ser na sua igreja, pode ser em qualquer lugar. Te fez feliz, você não precisa do tempo para isso. Você precisa de você e do que te faça feliz. Que bom. Me fez lembrar uma pregação da Thaís, muito tempo atrás, que ela disse assim, as coisas não precisam começar na segunda. E a gente fica, né, protelando isso. Segunda-feira eu começo. Exatamente. Segunda-feira eu faço. Mês que vem, ano que vem, né? E é o que você disse, é a questão do tempo, né? Li um outro livro que dizia assim, tempo só é dinheiro para quem tem dinheiro. Que a galera fala, né? Aliás, um livro ótimo do Thiago Brunet, Dinheiro é Emocional. Quem quiser um livro bom para ler, leia ele. Quem tem problema com dinheiro, né? Bom, não é o meu caso, eu não tenho, mas eu li para ajudar uma pessoa. Eu não posso falar aqui quem é.
Mas a gente ouve muito falar isso, né? Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E ele fala no livro que tempo só é dinheiro para quem tem dinheiro. Cara, é verdade, né? Sim. Então, para a gente, que a gente leve esse conhecimento que você deixou aqui. Quero muito te agradecer, Fê. Meu Deus do céu. Eu que agradeço. Deixou a Zenate lá em casa, o Ricardinho, e tá aqui com a gente. Semana que vem nós vamos estar aqui com a Z. Ela vai estar aqui respondendo as perguntas. Não é porque ela é minha esposa, não, mas sensacional, ela é uma né? profissional incrível, gente. Incrível. Já recebemos boas referências dela, então não perca. Segunda-feira que vem, nossa última semana do mês de setembro. E antes de finalizar essa live, eu quero aqui deixar meus agradecimentos e falar aí para vocês seguirem as páginas aqui do Instagram do Felipe. Ele tem a página @psico.lipe. Me ajudem a chegar a 30 mil, faltam só 4.400. Tá fácil. Tá fácil. Só falta 4.400. Então, compartilha aí esse perfil, compartilha essa live, marca esse perfil aí, @psico.lipe. O Instagram da pastora Márcia, @pr.marcia_cunha. Nossa, quase não sabia falar esse nome aqui. E é o seu, né? E é o meu, mas alguém criou... Você quer conversar sobre isso? Pode desligar. Sabe aquele lance de que não sou muito familiarizada à tecnologia e nem quero aprender. É um erro, né? Porque o mundo está caminhando para isso, mas, enfim. O Instagram aqui da nossa igreja, @oficialkadesh. Se inscreva no nosso Instagram, tem muito conteúdo legal. O pessoal aí de primeira aí está compartilhando várias coisas, cultos, mensagens. Esse mês nós estamos compartilhando muitas mensagens sobre o Setembro Amarelo, né? Sim. Se inscreva no canal do YouTube da igreja, Igreja Apostólica Adoração Kadesh. E como quem é da igreja já sabe, quem não é vai ficar sabendo aqui agora. Amanhã, terça-feira, nós temos culto às 8 horas da noite. Terça-feira passada foi sensacional. O Michael trouxe uma palavra assim, meu Deus, uma experiência de vida que ele depois vai precisar passar por uma terapia. Quando a gente encerrar essa live, nós vamos começar aqui a nossa terapia em grupo. O Felipe vai ser aqui exercer. Facilitador. Né? Exatamente. E domingo, nossos cultos às 9 e às 18 horas. Então, venha nos fazer uma visita. Se você já é da Kadesh, faz tempo que você não vem no culto. Eu acho que faz tempo que você não vem no culto, porque ontem o culto estava vazio. Então, tem muita gente aí que faltou. Se você foi essa pessoa, amanhã tem culto, esteja conosco. Domingo que vem também nós vamos estar aqui às 9 e às 18. Fê, obrigado, meu querido. Foi uma honra te receber aqui. Aprendemos muito com você. Bom, eu aprendi também. E, oh, meu Deus, ele é modesto. E eu espero que segunda-feira que vem nós vamos estar aqui com a Zenate, esposa do Felipe. Nós vamos estar encerrando esse mês, eu creio que vai ser bem produtivo. Sim, e que vai trazer muito conhecimento para as pessoas e abrir a mente mesmo para as pessoas procurarem ajuda. Gente, o pastor Moisés falou uma frase aqui que eu quero finalizar a live com essa frase. Se você precisar de remédio, não dê trabalho para sua família. Tome remédio. Se o seu caso ainda não está nesse nível de remédio, procure um psicólogo. Nós temos o Felipe, já passamos aqui a página dele. Se quiser entrar em contato pelo WhatsApp, manda mensagem no Insta da igreja, a gente tem um contato dele, a gente pode passar também. E o Felipe aqui, ele mesmo, quero que ele se despeça de vocês, eu quero deixar o meu beijo, o meu carinho, a gratidão por vocês estarem até aqui conosco nesse podcast. Felipe, pode fazer seu tchau aí, fazer o seu tchau. Suas considerações finais. Que bom que a minha produção é top. Fazer meu tchau. Faz aquele negócio lá com a mão. Essa é em homenagem à minha amiga Alessandra. Tchau. Brincadeira. Obrigado pela oportunidade, né? Eu agradeço demais. Gente, está uma produção muito legal aqui. Top. Mas depois vocês vão ver a produção. Né? Então, já viram no começo, né? Teve o making off, né? Making off. Então, obrigado pela oportunidade, né? O que vocês precisarem, eu sempre estou à disposição. Né? Vocês sabem disso, né? E qualquer coisa que vocês precisarem,
só mandar uma mensagem lá na minha página, @psico.lip, né? E vamos cuidar da nossa saúde, gente, porque saúde mental também é muito, 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 muito importante. Verdade. Então, para vocês que ficaram conosco até esse momento, meus agradecimentos, meu beijo, fiquem com Deus. Amanhã estaremos aqui, 8 horas, culto na Kadesh. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. A paz. Uou!